Aqui tá que ela pediu para esperar aqui, só um minutinho. Pode ir? Boa noite, gente. Me chamo Rodrigo, tenho 25 anos, moro em Petrópolis, um pouquinho longe daqui, mas eu estou no Rio desde cedo. Eu trabalho aqui, de segunda a quinta-feira eu trabalho aqui pertinho, ali na rua São Clemente, e eu acordo bem cedo. Hoje eu acordei 4h30 da manhã para descer, estou de pé aí desde então, mas por uma causa que vale muito a pena. Está aqui muito mais do que uma resposta, mais do que uma adesão minha a uma proposta que o Dudu, que o Giovanni me fizeram. É um ato de fé, de confiança em Deus, assim, né? Que apesar de olhar para inúmeras pessoas que eu imagino, e mais do que imaginar, eu tenho certeza que teriam muito mais a me acrescentar do que eu acrescentá-las, é na verdade saber que estar aqui é ser um instrumento de Deus mesmo, né? Não sou eu que tenho alguma coisa para acrescentar para vocês, mas eu creio que Deus, através de mim, pode fazer uma obra bacana nesse grupo aqui, nessa segunda-feira à noite. Então, confiantes nisso, vamos rezar mais uma Ave Maria, consagrando a Nossa Senhora os frutos dessa pregação, os frutos dessa conversa que a gente vai ter, pedindo que Nossa Senhora possa nos ajudar a alcançar o propósito máximo da nossa vida, que é unir o nosso coração ao coração de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, gente, eu faço parte de um grupo chamado Oficina de Valores, como vocês podem ver aqui na minha camisa, que eu notei hoje cedo que está bem desbotado, inclusive. Só que isso é um bom sinal, porque essa camisa eu geralmente uso ela para missão. E se ela está desbotada, é sinal de que teve bastante missão esse ano, graças a Deus. A gente conheceu a Turma do Pecado Lavado um pouco mais de um ano, lá em Petrópolis, num retiro para jovens que teve lá. E foi muito bacana a experiência de tê-los conhecido, de ter se aproximado deles, né? E a gente vem mantendo esse contato aí desde então. O pessoal é ótimo, teve lá, algumas pessoas estiveram esse ano no nosso retiro de carnaval também. Enfim, é uma relação bem bacana que a gente tem estabelecido com o pessoal aqui do grupo. Já participei algumas vezes do programa na rádio lá de madrugada, na Rádio Catedral, que é muito bacana também. Enfim, tem algumas histórias aí com o pessoal aqui da turma, né? Mas vamos lá, vamos ao que interessa hoje, né? Antes do grupo começar, eu cheguei aqui bem mais cedo, cheguei umas 6 horas, e eu fiquei olhando aqui para a igreja e pensando numa coisa que normalmente eu penso quando eu frequento as paróquias, seja onde for. Que pensando no tamanho da igreja e pensando no tamanho do bairro, essa igreja, em tese, não deveria comportar a quantidade de pessoas que o bairro tem, certo? E eu estou falando do bairro, eu nem conheço o bairro todo, estou falando dessa rua aqui na frente. Se os moradores dessa rua frequentassem a missa, se pelo menos metade, talvez, dos moradores dessa rua frequentassem a missa ou frequentassem ao grupo aqui, não teria espaço na igreja, não é verdade? E esse esvaziamento que a gente percebe nas nossas igrejas, que a gente percebe nos nossos grupos, ele não é obra do acaso. Ele, na verdade, ele se manifesta em diversas ocasiões da nossa vida, em diversos lugares, né? A gente vive um tempo hoje de um ateísmo prático muito forte. Já repararam isso? Talvez há alguns séculos atrás, os ateus eram pessoas, sei lá, como os filósofos, que queriam combater a existência de Deus, né? Não, porque Deus não existe, e tentavam provar por A mais B por que Deus não existia, e assim sustentavam o seu ateísmo. Hoje talvez não. As pessoas não se preocupam em questionar se Deus existe ou não. As pessoas simplesmente não se preocupam com a questão de Deus. Isso quer dizer que as pessoas vivem como se Deus não existisse. Não é assim? No nosso dia a dia, a gente constantemente não lida com pessoas, seja no nosso trabalho, seja talvez na nossa própria família, seja nos contextos onde a gente frequenta, no qual as pessoas agem e se comportam como se Deus simplesmente não existisse, como se essa questão não fosse importante. Isso é uma coisa que me angustia constantemente. Eu não sei se angustia você, mas eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso logo no início da nossa reflexão aqui. A gente vive num tempo onde as pessoas se comportam e agem como se Deus não existisse. A Oficina de Valores, o grupo que eu participo, é marcada por tentar estabelecer um diálogo com a secularidade. O que isso quer dizer, né? A gente tenta entrar em contextos que não professam a fé cristã
e através daquela linguagem tentar falar de Deus. E um dos contextos que a gente atua, que é na verdade o contexto que originou o nosso trabalho, são as escolas. A gente vai constantemente fazer palestra em escolas, para alunos de ensino médio prioritariamente, mas às vezes a gente pega alunos também de ensino fundamental. A primeira palestra que eu fiz num colégio, eu fui muito nervoso fazer, porque uma coisa é você vir aqui falar num grupo de oração, onde você viu o pessoal aqui rezando pra caramba, mais de 1 hora de oração aqui no poder, e você sabe que todo mundo concorda com aquilo que você acredita, que todo mundo professa a mesma fé que você. Outra coisa é você entrar numa sala de aula, num colégio, e falar para alguns alunos sobre algo que eles provavelmente não querem ouvir. E essa é a experiência que a gente vivencia, não é muito fácil de fazer não. E a primeira vez que eu fui, eu entrei na sala de aula super nervoso e comecei a falar. E aí fui fazendo a abordagem da palestra e tudo mais. E conforme eu ia falando, não sei, o pessoal que já teve a experiência de falar em público, que, enfim, faz palestra, pregação ou que trabalha com isso, sabe bem que conforme a gente vai falando, a gente vai percebendo pela reação das pessoas e a gente consegue notar um pouco o feedback delas. Se elas estão dentro daquilo que está sendo falado, se estão dispersas, se estão interessadas, se não estão, né? E eu me recordo que uma menina que sentava do lado assim da sala mostrava muito envolvimento com a palestra o tempo inteiro. E aí, quando eu falava alguma coisa engraçada, ela ria. Eu falava alguma coisa mais reflexiva, ela fazia aquela cara assim de filosofia, pensando. E aí, o tempo todo eu ia notando que aquela menina estava muito interessada, muito envolvida com o assunto. Só que chegou um determinado momento da palestra que eu falei de Deus. Falava sobre várias coisas antes, sobre namoro, sobre família, sobre relacionamento, sobre trabalho, uma série de coisas que despertam o interesse da gente e que fazem parte do nosso contexto, do nosso dia a dia, né? Mas quando eu falei de Deus, aquela menina teve uma reação que me surpreendeu e na hora até me deixou bem nervoso, mais do que eu já estava. Ela tapou os 2 ouvidos com as mãos e ela não ouviu mais uma palavra que eu falei até o final da palestra. Ela tapou literalmente, colocou as 2 mãos sobre os ouvidos. E eu fiquei bem angustiado, eu falei, caraca, por que essa menina tapou os ouvidos, né? Porque droga, a menina ouviu a palestra toda, ela estava envolvida com a palestra toda. Pô, na hora da cereja do bolo, na hora de falar do principal, ela tapou os ouvidos. Pô, por que será? E eu fiquei tentando, sei lá, fazer alguma coisa diferente, falar mais alto, chamar a atenção de alguma forma, e a menina não tirou as mãos dos ouvidos. Acabou a palestra, eu não tive a oportunidade de conversar com aquela menina. Se eu encontrasse essa menina hoje, provavelmente eu não a reconheceria, então dificilmente eu conseguiria questioná-la a respeito daquilo. Mas uma coisa que ficou muito viva na minha cabeça aquele dia, e depois rezando, pensando sobre aquilo, é uma coisa que foi sendo consolidada no meu coração, é que aquela menina foi um reflexo da sociedade que a gente vive. Aquela menina foi um símbolo do contexto social que a gente está inserido. Quando a gente fala sobre Deus, as pessoas tapam os ouvidos. No meio de uma conversa, no meio de uma argumentação, no meio de uma defesa de uma ideia, quando a gente fala sobre Deus, as pessoas tapam os ouvidos. E isso acontece, dentre outros motivos, porque a gente está submerso numa sociedade que é muito materialista. Não é verdade? Parece que não sobra espaço para a espiritualidade, parece que não sobra espaço para o divino, parece que não sobra espaço para a religiosidade mais. Os nossos dias são completamente ocupados, a gente é super atarefado com um monte de coisa que tem para fazer. A nossa programação é cheia, seja a programação da televisão, seja a programação do nosso celular, com os aplicativos que a gente tem e a quantidade de mensagens e de coisas que vão chegando para nós, seja a programação da nossa rotina de trabalho mesmo. A gente tem muita coisa e cada vez mais a gente vai mergulhando de cabeça nas coisas que a gente tem e no fundo a gente percebe que por mais que a gente se preencha de coisas, o nosso interior está vazio. Falta alguma coisa na nossa vida, falta alguma coisa na nossa sociedade. E a grande questão que se coloca para nós, para que a gente possa refletir e se debruçar sobre ela hoje, é se nas nossas vidas, se na nossa sociedade, se na nossa igreja, talvez, não vamos olhar para fora não, vamos olhar para dentro também, se na nossa igreja sobra espaço para Deus. Ou será que a gente se ocupou tanto de tantas coisas que na nossa vida, no nosso coração e na nossa igreja não tem sobrado espaço para Deus? Será que é possível que Deus alcance as pessoas ainda? Não sei como é que é a realidade de vocês, mas eu muitas vezes me pego no erro de olhar para algumas pessoas que eu já insisti, que eu já tentei evangelizar, ou pessoas que eu vejo em situações que são mais difíceis de serem transformadas, e eu fico titubeando ali no erro de achar que aquela pessoa não tem jeito, que é difícil Deus alcançar aquela pessoa. Não sei qual é a tua realidade em relação a isso,
mas eu penso muito sobre isso às vezes. Isso me angustia. E eu acho que o ponto de partida para a gente começar a responder essa pergunta, se é possível Deus alcançar o nosso coração, se é possível Deus alcançar as pessoas que estão à nossa volta, é a gente tentar se recordar como Deus nos alcançou. E essa é a pergunta que eu te faço agora. Como Deus te alcançou? Como Deus chegou até o teu coração? De que forma Deus te tocou? Mergulhe nisso mesmo, de verdade. Talvez alguns pensem assim, sempre fui criado na igreja, desde novinho, minha família me educou assim, é uma coisa meio tradicional. Tá, pode até ser, mas em algum momento você tem que ter se decidido. E se não se decidiu até agora, que seja hoje, então, a tua decisão. Para outros, pode ter sido um encontro. Lá na minha cidade, na nossa diocese, né? Estou aqui com o Paulo Vitor, um amigo meu que veio me acompanhando também, faz parte do mesmo grupo. Lá a gente tem a cultura de encontros, de retiro. Muitos e muitos jovens se evangelizaram, foram convertidos nessa estrutura de retiro. Talvez tenha sido a realidade de alguns aqui. Talvez muitos tenham entrado pelo grupo de oração, começaram a participar e a experiência do grupo de oração proporcionou um encontro com Deus. Eu não sei, você tem que saber isso. Qual foi a forma e como foi a forma que Deus te alcançou, te tocou, chegou ao teu coração? Eu acho que esse é um ponto de partida interessante para a gente pensar. Se a gente consegue perceber e identificar como Deus nos alcançou, no fundo, a gente pode encontrar a chave para a resposta que a gente precisa. Se a gente descobre como a gente foi alcançado, a gente começa a caminhar em busca de alcançar outros corações. E para a gente pensar isso, a gente vai pegar uma base em dois momentos da igreja diferentes. A gente vai pegar uma base em Jesus, não tem base melhor do que essa, né? Ele foi o primeiro a puxar esse assunto, foi o primeiro a dar essa direção, e o Papa Francisco, que retomou esse assunto agora. Então a gente vai pegar aí o mesmo assunto sendo trabalhado com uma distância de 2000 anos, só que com uma profundidade e com uma atualidade muito grande. Para a gente mergulhar nesse assunto, nessa chave aí para a resposta de como Deus alcança, eu te convido a abrir comigo aí a palavra em Mateus 5,13. Mateus capítulo 5, versículo 13, tá certo? Antes da gente ler a passagem especificamente, só para contextualizar um pouquinho, o que estava acontecendo aqui? Jesus era seguido por uma multidão, e diante daquela multidão, ele resolve subir uma montanha, e todos vão acompanhando, e nessa montanha ele para e inicia uma grande pregação, que aqui na Bíblia, pelo menos no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, ela vai até o capítulo 8, olha lá. Ela ocupa 3 capítulos aqui de pregação. Então vamos lá. Ela começa com as bem-aventuranças. Então você vai ver que do versículo 1 até o versículo 12, Jesus já falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, enfim. E depois ele chega aqui nessa passagem que vai ser a chave da nossa reflexão hoje. Ele diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vamos ler junto, mais uma vez. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Por que a gente pegou essa passagem como base? Porque há 2 anos atrás, em 2013, o Papa Francisco respondeu, à luz dessa passagem, uma das causas da gente viver numa sociedade que vive, que passa os seus dias, que passa a sua vida como se Deus não existisse. O Papa Francisco, em um discurso, disse que nós, cristãos, corremos o risco de perder o sabor. E quando a gente perde o sabor, quando a gente perde a perspectiva de ser sal, como Jesus nos manda ser aqui nessa passagem do Evangelho, nós nos tornamos cristãos de museu. Olha que palavra impactante que o Papa Francisco usa. Nós nos tornamos cristãos de museu.
E, gente, quanta coisa dá para a gente pensar sobre isso. Pensem um pouco sobre a beleza das nossas igrejas, né? As nossas igrejas são muito bonitas, não são? Sobretudo, as igrejas mais antigas preservam um modelo de construção muito bacana. E muitas vezes a igreja cumpre um papel de museu, já repararam isso? As igrejas são muito bonitas e servem para ser visitadas. As pessoas entram lá, tiram foto, fazem um turismo e vão embora. As nossas igrejas muitas vezes têm representatividade de museus. Na Europa, então, isso é muito comum. Algumas igrejas históricas têm até se tornado outras coisas, né? O nosso bispo lá de Petrópolis, o Dom Gregório, ele é professor numa universidade na Holanda. Ele disse que na Holanda algumas igrejas históricas lindas se transformaram em boates já, hoje em dia. A igreja já não tinha público, a paróquia já tinha meio que se extinguido e as pessoas compraram espaço, que seja, e transformaram em boates. Aqui a gente não chegou a esse ponto ainda, espero que nem cheguemos. Porém, ao ponto de ter muitas igrejas servindo como espaço de visitação, isso a gente já tem. Isso é um risco. Aqui, falamos primeiro sobre a estrutura, né? A igreja templo. Agora vamos falar sobre a igreja corpo. Quantas e quantas vezes eu e você somos os cristãos de museu que o Papa está falando aqui? Quantas e quantas vezes a gente olha para trás e pensa em quanta coisa a gente já fez na evangelização, né? Poxa, já rezei tanto pela conversão das pessoas. Poxa, eu já trabalhei em encontro, eu já animei grupo, eu já preguei, eu já falei de Deus, eu já rezei pelas pessoas. Poxa vida, quantas obras eu já fiz, quanta coisa eu já fiz. Agora eu estou muito cansado, é hora de descansar um pouco, ou é hora de priorizar outras coisas. Muitas vezes a gente tem essa perspectiva, né? Cristão de museu. Perdemos o sabor. Perdemos o sabor. E quando a gente perde o sabor, a consequência é que a nossa sociedade não tem como conhecer a Deus. A nossa sociedade não tem como experimentar a Deus, porque nós somos os responsáveis por possibilitar essa experiência. E voltando a essa ideia de como Deus se comunica, como Deus atinge, existem várias formas de Deus atingir, mas uma das grandes formas, e a mais usada pelo próprio Jesus, é a pregação, né? Se a gente for ver nos evangelhos, a principal manifestação de Jesus se manifesta de 3 formas basicamente: através da realização de curas e milagres, e através da realização de curas, né, de milagres e das pregações. São as 3 principais manifestações de Jesus. E as pregações são centrais, porque através da pregação ele explica o cerne da doutrina cristã, por exemplo, quando ele fala no discurso do pão da vida, ele fala sobre a vivência moral aqui também, quando ele fala nesse próprio Sermão da Montanha sobre diversas situações que dizem respeito à nossa vida. Então a pregação é o meio ordinário através do qual Deus fala. E quantas vezes a gente entra e sai de uma pregação da mesma forma que entrou. A gente reza pelo pregador, confiando que Deus está presente ali, que o Espírito Santo vai ser derramado sobre aquela pessoa, que ela vai ser ungida, que ela vai falar em nome de Deus, e a gente sai dali como se aquelas palavras não atingissem o nosso coração. E muitas vezes a gente profere palavras que não atingem o coração também. E a gente se remete lá àquela frase do Padre Antônio Vieira, né? Um dos maiores pregadores aí da história da igreja, que diz que as palavras sem vida são como tiro sem bala. Elas fazem barulho, mas elas não atingem. As palavras sem vida são como tiro sem bala, que até fazem barulho, que chamam a atenção, que despertam a atenção, mas não atingem o nosso coração. E se a gente quer uma igreja renovada, se a gente quer o nosso coração renovado, a gente precisa primeiro estar dispostos a ouvir a palavra de Deus, a reconhecer que Deus fala, a reconhecer que Deus se faz presente. E segundo, assumirmos o nosso papel de profetas. Todos nós cristãos, católicos, apostólicos, romanos, somos chamados a ser profetas. E se a gente negligencia esse chamado, é porque no fundo, a gente não está vivendo o nosso cristianismo tal como deveria. Não estamos vivendo. E aí você pode pensar, mas peraí, todo mundo tem que pregar, todo mundo tem que subir lá e tem que falar? Não necessariamente, pode ser que não seja o teu dom, mas você vai ser profeta de outras maneiras. E a gente vai pensar as formas de traduzir essa profecia em vida, a partir de 3 pontos práticos que a gente vai pensar, meditar, e logo na sequência a gente vai encerrar a nossa reflexão com esses 3 pontos, que são pontos que foram trazidos pelo Papa já nessa reflexão em 2013, em cima dessa passagem do Sermão da Montanha. A primeira coisa que ele diz é que nós precisamos dar sabor.
É interessante essa expressão, né? Quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, o que ele está dizendo é o seguinte: vocês são os responsáveis por darem sabor à terra. Vocês são os responsáveis por darem sabor. E essa expressão não é fácil de entender, né? Por que Jesus quer dizer com isso? Às vezes eu acho as parábolas um pouco difíceis, imagino que os apóstolos deviam achar também, né? Mas o que ele quer dizer com essa ideia de dar sabor às coisas? E é interessante, eu fui procurar a definição de sabor no dicionário. E o dicionário define o sabor como sendo o gosto, a afeição, o paladar. Quando Jesus nos manda dar sabor às coisas, o que ele está dizendo é que compete a nós, cristãos, profetas, devolver às pessoas o gosto pela vida, o sabor pela vida, o paladar para aproveitar aquilo que de fato a vida é em si. E não essas porcarias que vão engolindo e vão enfiando goela abaixo da gente. E não esse ritmo atribulado que nos rouba de nós, mas a vida tal qual ela é. E a primeira reflexão que a gente precisa fazer, sempre nessa dinâmica, tá? Vamos refletir muito hoje, e sempre nesse dinamismo de pensar em nós, introspecção, e depois pensar em nós enquanto missão, no que a gente tem levado adiante. Será que você tem tido gosto pela tua vida hoje? Será que eu tenho tido gosto pela minha vida hoje? Ninguém pode dar sabor à vida de ninguém se a nossa própria vida não tem sabor. Quantas e quantas vezes eu me pego, e eu estou dizendo por mim, né, reclamando das coisas, sabe? Pô, eu lembro, até ano passado eu era angustiado com a vida, porque eu tinha me formado na faculdade já há 2 anos e não conseguia trabalhar assim direito. Já atendia no consultório lá em Petrópolis, que eu continuo atendendo até hoje, mas o consultório era meio incerto e tal, sou formado em psicologia. O consultório era meio incerto, às vezes tinha gente, às vezes não tinha, uma dificuldade, não sei o quê, e eu reclamava, tô aqui servindo a Deus pra caramba nas coisas, não aparece trabalho, não sei o quê. E aí, esse ano apareceu trabalho pra caraca. Agora eu trabalho aí em 3, 4 coisas diferentes. E aí, qual é a minha tendência? Começar a reclamar pelo excesso. Acordo 4 e pouca da manhã, vou dormir às vezes meia-noite, fico cansado, não sei o quê. E sempre que eu me pego reclamando, eu penso assim, caraca, cara, eu não posso reclamar. Olha quanta graça Deus me proporcionou esse ano. E aqui eu não estou sendo materialista, teologia da prosperidade, não. Estou dizendo que às vezes a gente tem essa tendência a olhar para a escassez e reclamar. A gente tem a tendência a olhar também para a fartura e reclamar. E aí nada tá bom. Tá frio, reclama. Tá calor, reclama. E, enfim, a pessoa sorriu para você, reclama. A pessoa fechou a cara, reclama. E a gente vai reclamando de tudo. E quando a gente reclama, é porque no fundo a gente não está reconhecendo quanta coisa boa tem na nossa vida. Uma ótima dica para a gente aprender a dar sabor à nossa própria vida é a gente exercitar a virtude da gratidão. Gente, a virtude da gratidão é uma coisa poderosa. É muito poderosa. É poderosíssimo a gente agradecer a Deus por tudo aquilo que a gente tem. Por tudo. Desde as coisas menores até as coisas maiores. Desde aqueles pequenos gestos que a gente muitas vezes nem percebe, até as grandes conquistas da nossa vida. Agradecer a Deus diariamente, louvar a Deus diariamente. Outro dia eu me peguei numa reflexão que alguém me enviou, até por mensagem, né, que mexeu muito comigo, assim. A pessoa mandou uma mensagem dizendo: imagine que tudo acabasse e só restasse para você no dia de hoje as coisas pelas quais você já agradeceu a Deus hoje por ter. O que te restaria? E eu fiquei angustiado com aquilo. Falei, caraca, olha um monte de coisa que eu não ia ter porque eu simplesmente não tive o bom senso e, sei lá, a humildade, enfim, a humanidade de me voltar para Deus e agradecer pelo que eu tenho. O quanto você agradece pela tua vida e o quanto você reclama? Colocando numa balança, para onde ela pende aí? Para o sabor ou para o desgosto? Se na nossa vida prevalece o desgosto, dificilmente a gente vai conseguir despertar sabor no outro. Se na nossa vida prevalece a reclamação, dificilmente a gente vai conseguir despertar algo bom no outro. E se a gente não desperta algo bom nas pessoas, a gente não consegue anunciar a Deus, porque Deus é bom. Simples isso, né? Deus é bom. E se a gente não desperta algo bom nas pessoas, a gente não desperta Deus. Então a primeira coisa é essa: a gente precisa conseguir restituir o gosto, a afeição, o paladar. A gente precisa, gente, tomar posse da dimensão íntima da nossa fé. A nossa santidade
necessita de silêncio e de solidão. A nossa santidade necessita de silêncio e de solidão. É importante que a gente tenha pelo menos algum momento no nosso dia para a gente olhar para dentro. Tanto para reconhecer aquilo que a gente tem a agradecer, quanto para reconhecer aquilo que a gente tem a melhorar. A gente não pode esquecer que na nossa vida existe uma dimensão profética. E o profeta, lá no Antigo Testamento, se apresenta como aquele que denuncia e que anuncia. Aquele que denuncia o que está de errado, o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado, e que anuncia a boa nova. Ou seja, será que eu e você denunciamos as nossas próprias faltas todos os dias? Bom, não sei você, mas eu imagino. Eu sei, com certeza. Eu cometo muitas faltas ao longo do meu dia. E você também, embora eu não te conheça, imagino que também cometa. Será que no fim do dia a gente denuncia as nossas faltas? Ou a gente bota a cabeça no travesseiro para dormir com um monte de faltas que não foram fechadas por nós mesmos, que não foram nem tocadas por nós mesmos? Para devolver o sabor, a gente precisa ter essa dimensão da intimidade da nossa fé. A nossa santidade necessita de silêncio e solidão. Se eu não tenho tempo para mim, se eu não tenho tempo de bastidores no meu dia, o tempo para parar, para pensar sobre a minha vida, para pensar sobre as minhas escolhas, para pensar sobre as minhas decisões, o que eu vou ter para oferecer para as pessoas? Eu vou ter para oferecer a rebarba do meu ritmo, né? A rebarba do meu cansaço, a rebarba da minha irritação com o trânsito, com o horário, com a sobrecarga de tarefas. É isso que eu vou ter para oferecer. Se eu quiser oferecer algo diferente, eu preciso resguardar o silêncio e a solidão. A minha santidade necessita disso. Que a gente não esqueça dessa ideia. Isso é muito importante, né? E por outro lado, a nossa santidade necessita solidão, porém, ela demanda missão. E essa missão é levar as pessoas o gosto pela vida. Uma dessas missões, né? Então, eu silencio, eu aprendo a gostar da minha vida, aprendo a agradecer e a denunciar aquilo que está em mim, para daí por diante eu anunciar, eu ir além. E voltando à reflexão que a gente fazia no início, né? A gente vai sempre retomá-la. Quando a gente pensa no mundo que ignora Deus, a gente precisa pensar em qual é a nossa responsabilidade para esse mundo ignorar a Deus. E eu me recordo da frase de Santo Agostinho que me marca muito e que constantemente é canal de oração para mim. Santo Agostinho diz que os maus só não são bons porque os bons não são melhores. Os maus só não são bons porque os bons não são melhores. Se as pessoas que não experimentaram Deus, ou que já experimentaram e esqueceram e deixaram essa experiência, hoje não estão na presença do Senhor, é porque nós também não estamos tanto quanto deveríamos estar. Vamos guardar isso, que é importante. Vamos lá. Segundo ponto, a gente precisa, dando continuidade a essa ideia de dar o sabor, a gente precisa conseguir extrair o melhor das pessoas. Para falar disso, eu me baseei nessa citação aqui do Papa Francisco, que eu vou ler para vocês. É bem bacana. Ele diz o seguinte, ó: a originalidade cristã não é uma uniformidade. Toma a cada um como é, com sua personalidade, com suas características, com sua cultura, e o deixa com isso. Porque é uma riqueza, mas lhe dá mais para ter sabor. Olha que interessante. A gente encontra as pessoas com as características dela, preservamos essas características, porque a nossa fé não é uniforme, ela tem espaço para diversidade, para multiplicidade, mas a gente dá mais sabor a essas pessoas. Vamos continuar. Esta originalidade cristã é tão bela que quando se quer a todos uniformes, todos salgados da mesma forma, as coisas se tornam como quando se coloca muito sal e se sente somente esse gosto, e não o gosto do prato. A originalidade cristã é justamente isto: cada um é como é, com os dons que o Senhor deu. Bonito isso, né? Isso é o Papa falando para a gente, olha só que interessante. A nossa perspectiva de evangelização, ela precisa preservar aquilo que o outro é. Muitas e muitas vezes, quando a gente quer, no nosso processo de evangelização, na nossa missão, às vezes a gente tem dificuldade de aceitar aquele que é diferente, não é verdade? Aquelas pessoas que têm características que destoam muito da do grupo, pessoas que talvez sejam mais difíceis de lidar. Não sei como é que é aqui no grupo de vocês,
mas às vezes a gente tem muitos esses problemas de relacionamento, né? As pessoas chegam cada um com seu gênio, cada um com seu jeito de ser, e às vezes é muito difícil conseguir administrar os egos e lidar com essas pessoas. E aí, quem a gente consegue, no nosso processo de evangelização, tornar parecido com a gente, beleza, maravilhoso, fica no grupo. Quem a gente não consegue, normalmente a gente perde. E olha o que o Papa está falando aqui. Quando as pessoas ficam muito parecidas, quando elas perdem a sua individualidade, no caso, né? É porque, provavelmente, na hora de colocar o sal, a gente colocou sal demais e a gente salgou. Tem mais gosto de sal do que o gosto da pessoa. Tem mais sabor de sal do que o sabor da pessoa. Em outras palavras, de que forma a gente pode interpretar isso? Que muitas vezes na nossa evangelização, o erro que a gente comete é o de transmitir mais a nós mesmos do que a Deus. E aí o tempero dá errado, a coisa não funciona. Na tentativa de fazer com que a gente descubra o sabor daquela pessoa, ao invés de fazer com que a pessoa descubra o seu próprio sabor, os seus próprios dons, as suas próprias características, a gente quer que a pessoa descubra o nosso sabor, os nossos dons, as nossas características. E quando isso acontece, a gente perde as pessoas e normalmente perde a nós mesmos também. É curioso que quando a gente come uma comida muito salgada, além de não ser apetecível, né, ao paladar, ela também se torna um problema para nós do ponto de vista da saúde, né? A gente passa a correr riscos quando a gente come muito sal. E aí, na nossa espiritualidade, é essa mesma reflexão que a gente precisa fazer. Quando a gente salga demais a relação com as pessoas, ali no sentido de quando a gente exige das pessoas não aquilo que elas têm a oferecer, não aquilo que elas são, mas aquilo que a gente gostaria que elas fossem, a gente, na verdade, está provocando ali, entre aspas, né, possibilidades de doenças espirituais ali, né? Talvez a gente feche o coração daquela pessoa para Deus. E é gravíssimo isso. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Nós somos instrumentos muito falhos, né? A gente sabe disso. Somos instrumentos muito insuficientes nas mãos de Deus. E quanto mais a gente se dá conta de que a gente é insuficiente, melhor é. Porque mais a gente deixa que Deus seja Deus. Contudo, quanto mais a gente começa a se achar bom instrumento, mais arriscado é o nosso processo de evangelização. Porque a gente tem a tendência de se colocar entre Deus e a pessoa, né? É uma espécie de muro ali. A gente está aqui acreditando, e isso não é hipocrisia não, às vezes a gente realmente acredita que está anunciando a Deus, acreditando que a gente está comunicando a Deus, acreditando que está comunicando ao Deus que a gente encontrou, mas no fundo a gente está comunicando a nós mesmos, né? Comunicando os nossos dons, comunicando as nossas características, e os nossos dons e as nossas características, por melhores que sejam, elas não vão levar aquela pessoa para o céu, não vão, tá? Elas podem ser meios, não são a finalidade. E quando a gente não deixa que Deus seja Deus na nossa evangelização, quando a gente não permite que Deus seja Deus na nossa forma de falar, de abordar as pessoas, a gente, na verdade, está perdendo aquela pessoa. E isso é muito grave. Vamos lá. O que pode ajudar a gente nesse processo de conseguir extrair o melhor dos outros? Uma palavra que eu também considero tão importante quanto a gratidão. A primeira palavra-chave foi a gratidão lá na hora de dar o sabor, né? Na hora de extrair o melhor das pessoas, a palavra-chave é admiração. Gente, a admiração tem um poder que é incrível, cara. É impressionante como é bom a gente exercitar a capacidade de admirar as pessoas. E não é difícil fazer isso não, sabe por quê? Porque as pessoas são muito boas. As pessoas são melhores do que a gente pode imaginar. Normalmente é assim. Às vezes a gente não descobre isso porque a gente não dá tempo suficiente para conhecer as pessoas. Mas as pessoas são melhores do que a gente pode imaginar. Eu, como disse para vocês, estudei psicologia. E durante a faculdade, eu não pensava muito em atender em consultório, não. E eu fui atender, na verdade, porque eu precisei. Não tinha outro trabalho, eu comecei no consultório. Depois eu passei a gostar. E uma das maiores riquezas que eu descobri no consultório, e que hoje é uma das coisas que eu mais sinto falta, porque eu tenho menos tempo no consultório do que eu já tive, né? Bem menos, é que as pessoas são extremamente boas. É sério isso que eu estou falando para vocês, de coração. Ninguém procura psicólogo porque a vida está maravilhosa, né? O cara chega assim, acorda de manhã e fala, que maravilha. Pô, tô de bem com a vida. Vou ligar para um psicólogo hoje. Não é bem assim que funciona.
Normalmente a pessoa está passando por alguma dificuldade, por algum problema, enfrentando alguma situação difícil, enfim. E por conta disso ela vai procurar. Então, geralmente as pessoas chegam diante de mim no consultório, para falar das piores coisas possíveis, para descarregar as suas mazelas, para falar sobre os problemas que tem em casa, no trabalho, seja lá onde for, e para falar sobre as dificuldades que tem de se relacionar, sobre os defeitos que tem, e a pessoa sai se rasgando toda, falando toda a vida dela para mim lá. E quanto mais as pessoas falam, maior é a minha sensação de ter clareza de quantas pessoas são boas. E muitas vezes eu ficava pensando assim, eu lembro de casos mais específicos, assim, eu lembro de uma moça uma vez que chegou com 42 anos, chorando copiosamente, assim, tomada por uma depressão profunda. Ela foi levada arrastada pela irmã para o consultório, assim. Aí ela sentou, e aí eu fiquei o tempo todo tentando encontrar naquela mulher, através de perguntas, né? Essa técnica é muito utilizada na psicologia. Você vai perguntando algumas coisas para a pessoa te falar sobre ela e tentar despertar nela um insight para que ela possa ela mesma reconhecer que existem coisas boas ali, ou que existem respostas dentro dela, né? E aí aquela moça chorando e eu perguntava algumas coisas para ela, não, minha vida é uma porcaria, não sei o que e tal. E algumas coisas que eu perguntava era, pô, tenta lembrar alguma coisa que tenha te marcado na tua vida, alguma coisa boa que já aconteceu. E ela não lembrava de nada. E aí uma hora eu falei com ela assim, pô, pensa numa coisa que você quer muito na tua vida. Tem alguma coisa que você... Ela queria muito se suicidar, essa mulher. Ela chegou lá decidida a tirar a própria vida. Por isso que a irmã conseguiu lá segurar e tal, não sei o que, levar. E aí eu perguntei para ela assim, pô, cara, tenta pensar em alguma coisa que valeria a pena você continuar vivendo. E essa mulher tinha 2 filhos e cuidava dos 2 filhos do cara que morava junto com ela. Ou seja, em tese ela tinha 4 crianças em casa, né? E aí, só que ela reclamava muito desse cara que morava junto com ela, o cara agredia, enfim, não era um bom companheiro para ela. E aí ela falou assim, cara, você tem alguma coisa que eu gosto e que eu queria ser melhor, é ser uma mãe melhor. Eu gosto de ser mãe e eu queria ser uma mãe melhor. E aí eu fui tentando pensar junto com ela sobre o relacionamento que ela tinha com os filhos. E aí ela nunca achava nenhum ponto positivo. Não, porque eu sou ruim, porque eu sou isso, sou aquilo, não sei o quê. Beleza. E aí eu fiquei o tempo todo naquela primeira sessão tentando despertar alguma coisinha boa nela, pelo menos, para que ela saísse com uma sensação um pouco melhor do que ela entrou. E aí, graças a Deus, o resultado foi alcançado, ela saiu mais tranquila e na semana seguinte ela voltou. Eu achei que ela nem fosse voltar, mas ela voltou. E aí na semana seguinte eu perguntei a ela, aconteceu alguma coisa diferente na tua semana? Alguma coisa que tenha chamado a atenção? Ela, não aconteceu não. E eu fui fazendo algumas perguntas mais específicas, até que ela me contou que ela foi a uma festa. Uma festinha dessas de paróquia, de barraquinha, não sei o quê. E aí nessa festinha, ela lembrou que teve uma hora que um dos filhos do namorado dela abraçou a ela e ficou cheirando o pescoço dela. Aí ela falou, aquilo me chamou a atenção, porque não foi a primeira vez que aconteceu não. Ele de vez em quando me abraça, fica me cheirando. Aí eu fiquei pensando assim, pô cara, tá, né, vamos lá. Aí a gente continuou a conversa, aí ela foi e falou assim, não, aí eu fui perguntar, eu sempre perguntei para ele, nunca me respondeu o que era. Aí eu fui pedir para o pai do meu namorado perguntar a ele, pô, pergunta para ele porque ele estava me cheirando. Aí o sogro dela lá perguntou para o menino, aí o menino respondeu, mas pediu segredo. Aí o sogro não falou para ela. Aí ela estava em casa angustiada e falou lá pro namorado dela lá. Falou assim, pô, vai lá e pergunta pro fulano, por que ele fica me cheirando? Eu sempre quis saber isso e eu nunca descobri. E aí o rapaz foi lá, perguntou pro menino, o menino respondeu. Aí ele voltou rindo. Aí falou, é coisa boa, mas eu não vou te contar não porque é segredo. Ela falou, não, pelo amor de Deus, me conta, eu preciso saber disso. Aí ele falou, tá bom. Ele falou que ele te cheira porque quando ele está perto de você, ele sente cheiro de mãe. Olha que interessante isso. Ele te cheira porque quando ele está perto de você, ele sente cheiro de mãe. Eu fiquei arrepiado quando ela falou aquilo. Olha que coisa bonita que tinha passado desapercebido por ela. Olha que coisa intensa, né? A gente tem uma característica física, psicológica, né? Que é de a gente somatizar algumas experiências que a gente tem. E a gente vai traduzindo essas experiências de várias formas. Você já viu a experiência de ter memória olfativa, assim? Você sentiu o cheiro de alguma coisa e aquele cheiro te remeter a alguma experiência que você já teve? A um lugar que você frequentava, a uma comida que sua mãe fazia, enfim. É isso que aquele menino experimentou, uma memória olfativa, né? O cheiro daquela pessoa
o cheiro daquela mulher despertou nele a memória de cuidar de mãe. Olha que bonito isso. Olha o que aquela mulher despertava no coração daquela criança. Ela despertava aquilo que ela queria alcançar, mas ela não conseguia perceber isso. Ela precisou de algum estalo que despertasse o que há de melhor nela. E é isso que as pessoas precisam da gente o tempo todo. Desse estalo que desperta o que há de melhor nelas. E há muita coisa boa nas pessoas, ainda que elas não consigam perceber. Há muitas coisas boas, ainda que nós não consigamos perceber. E a gente precisa exercitar essa admiração para a gente conseguir devolver ao outro aquilo que em algum momento foi perdido. Em algum momento aquela pessoa perdeu o que havia de bom nela. E a gente precisa conseguir restituir isso. E para a gente restituir, a gente precisa ter um olhar positivo para as pessoas. Um olhar de admiração e um olhar positivo. Olhar para o outro e acreditar que o outro é capaz. Olhar para o outro e acreditar que o outro pode ir além. Se a gente não acredita nisso, que nessa noite a gente possa pedir a Deus a graça da conversão do nosso coração. Porque o nosso coração não está verdadeiramente convertido. A gente precisa acreditar nisso. Para ser cristão de verdade, a gente precisa acreditar no outro. Isso é princípio fundamental da fé. Não dá para ser cristão sem isso. Não dá para receber o corpo de Cristo na Eucaristia sem isso. Quando a gente comunga o corpo de Cristo, a gente comunga o corpo de Cristo nas duas esferas, né? A gente comunga a cabeça a Cristo, mas a gente comunga o corpo igreja. Quando eu comungo o corpo de Cristo, eu comungo o outro. Se eu não acredito no outro, eu não acredito no corpo que eu estou comungando. Então tem alguma coisa errada com a minha fé. Tá claro isso? A gente precisa amadurecer isso em nós. O olhar positivo para as pessoas. E por último, terceiro, para a gente concluir já, se quiserem fazer um negócio já na música aqui, podem ir fazendo. A gente vai ter necessidade, para ser sal da terra, a necessidade de sair do saleiro. Interessante isso, né? O sal só faz sentido se ele não fica dentro do saleiro. Se ele fica, ele vai temperar o quê? Ele não vai temperar nada, né? O Papa Francisco diz o seguinte, sempre pegando as citações dele para a gente não fugir da fidelidade aqui ao discurso do Papa, né? Assim, o sal se conserva, não perde seu sabor. Com a adoração do Senhor, transcendo de mim mesmo ao Senhor, e com o anúncio evangélico saio de mim mesmo para dar a mensagem. Mas se não fizermos isso, o sal ficará no saleiro e nos converteremos em cristãos de museu. Aqui onde ele chega na expressão que a gente tinha usado. Vou repetir, preste bem atenção nisso, gente, é profundo, ó. Assim o sal se conserva, não perde o seu sabor. Com a adoração do Senhor, transcendo de mim mesmo ao Senhor, e com o anúncio evangélico, saio de mim mesmo para dar a mensagem. Mas se não fizermos isto, o sal ficará no saleiro, e nos converteremos em cristãos de museu. Relembrando o que a gente tinha falado, né? Os dois movimentos. A minha santidade necessita solidão, ou seja, eu preciso ter o tempo para adorar o Senhor e conseguir sair do saleiro com pressão, com firmeza, com certeza e convicção. Porém, eu preciso sair do saleiro. A minha santidade não se sustenta sem a missão. Vamos guardar isso, tá? A minha santidade necessita solidão, porém, ela não se sustenta sem a missão. Não se sustenta sem a relação com o outro. Se eu não anuncio a Deus, é porque na verdade eu não o experimentei. Se eu não estou anunciando a Deus na minha vida, é porque na verdade eu não o experimentei. E minha gente, pelo amor de Deus, tá? Quando eu estou falando aqui de anunciar, eu não estou falando que você tem que vir aqui, tem que pregar na segunda-feira no grupo de oração, não, tá bom? Isso vai ser para alguns, talvez para muitos aqui. E graças a Deus, se assim for. Para outros vai ser aqui através da música, para outros vai ser lá atrás através da acolhida, para outros tantos vai ser aí no teu banquinho, muitas vezes abordando as pessoas que estão do teu lado. Mas a nossa principal evangelização não é aqui. Aqui é uma culminância, aqui é uma celebração. A gente se reúne para rezar junto, mas a oração que mais importa não é a oração de 1 hora e pouca que a gente faz aqui. A oração que mais importa é a oração que você faz no silêncio do teu quarto quando você não tem vontade nenhuma de rezar no teu dia a dia. A oração que mais importa é a oração que é mais difícil de fazer. Aqui é fácil rezar, gente. Teclado bonito tocando, bateria quebrando tudo, violão, vozes maravilhosas. A gente levanta a mão e louva Jesus, reza. Pô, delícia, caramelada, muito bom. Só que difícil é no meio do meu dia corrido eu conseguir dedicar 10 minutos que seja a silenciar o meu coração e me relacionar com Deus. E é essa oração que tem mais valor. O amor é mais amor à medida que ele me custa.
Sempre. Tem um grande expoente aí da fé cristã católica, que está aí no processo de beatificação, chamado Chesterton. O Chesterton diz que não há virtude alguma em amar aquilo que é amável. O amor se torna uma virtude à medida que eu amo aquilo que eu não consigo amar, o que é difícil de amar. Esse é o grande desafio. Amar o que é fácil de amar, meu irmão, qualquer um, pô. Até eu, sou mais bobo. Agora, amar aquilo que é difícil ser amado é o grande desafio da nossa experiência cristã. Esse é um dos desafios que Jesus lançou que mais chamaram a atenção, né? Porque até Jesus, qual era a lógica? Era a lógica do olho por olho, dente por dente. A gente faz o bem a quem nos faz bem e a gente ignora quem nos faz mal. A gente não se importa com quem nos faz mal. Deixa pra lá, o cara que segue a vida dele lá, eu sigo a minha aqui. Vou fazer o bem a quem me quer bem. Vou me esforçar por quem me quer bem. A lógica de Jesus não é essa. A lógica de Jesus é: ama o teu próximo como a ti mesmo. E esse próximo pode ser alguém digno de amor ou pode ser alguém digno de ódio. A gente tem que amar. Essa é a grande revolução da fé cristã. A fé cristã é bonita porque ela nos eleva para uma dimensão que é maior do que a nossa humanidade. Todo ser humano na face da terra, tá? Deve o respeito ao outro. E o que é ser respeitoso com alguém? Ser respeitoso é ser justo, não é verdade? Não sei se tem alguém que é da área de direito aqui, mas o conceito de justiça, um dos mais elementares, é que justiça é dar ao outro aquilo que é dele por direito, correto? Então, eu dou ao outro aquilo que é dele por direito. A atenção que ele merece, o cuidado que ele merece, a fala que ele merece. Mas a proposta cristã não é essa. Ela é mais radical. A proposta cristã é dar ao outro mais do que o que ele merece. Isso é bonito demais, cara. Quem já conviveu com dependente químico sabe bem o que é isso. É você acompanhar uma pessoa que se esforça por melhorar, que te pede ajuda, que se coloca num caminho de mudança, e aí na primeira oportunidade que tem, vai lá e enche a cara, chuta o pau da barraca, joga por água abaixo tudo aquilo que foi construído. E isso machuca, né? É aquela pessoa que às vezes a gente fica tempos e tempos tentando anunciar a Deus, falar de Deus, traz no grupo, reza pela pessoa, e a pessoa simplesmente deixa a experiência correr pelas mãos. É nessas horas que a gente percebe o quanto a nossa missão é grande. A dificuldade revela a grandeza, gente. É justo que muito custe o que muito vale. Guarda isso. É justo que muito custe o que muito vale. É justo que seja caro. É justo que seja trabalhoso, porque é grande demais. É grande demais o que eu e você temos a anunciar. É grande demais. Esse discurso do Papa é intitulado: quando perdemos o sal de Jesus, nos tornamos insípidos no mundo. A gente vive num mundo que é sem sabor. A gente vive num mundo que não se encontra. E a gente vive muitas vezes numa igreja que é sem sabor. Isso precisa fazer barulho dentro de nós. E para que a gente traduza isso em vida, vamos pedir agora com toda a sinceridade do nosso coração, só se você quiser. Fecha o teu olho aí agora, junto comigo. E pede isso a Deus. Senhor, me dá a graça de fazer a diferença. Me dá a graça de fazer a diferença primeiramente na minha vida.